Transit Arquitetura. Patrocínio Gobi Novelli. Macrovision Home Theater e Automação. Império Persa Home Design. BG Colchões. Essenza Casa e Jardim. Casa e Revestimentos. Favorita Boutique Quintino. Casa Bonita. E Elite Design. Olá, estamos no ar e começa agora mais um Transit Arquitetura, a sua grife de arquitetura e decoração na TV. E hoje tem mais o nosso especial Casa Cor RS 2015. Você vai conhecer o Carpe Diem Living, um amplo e sofisticado espaço de convivência idealizado pela arquiteta Lídia Maciel. Hoje também é dia de conferir a cozinha dele, ambiente dedicado aos homens e assinado pelo escritório Queiroz Soares Arquitetura e Design de Interiores. Para conferir o nosso especial Casa Cor Rio Grande do Sul 2015, não saia daí que nós voltamos já já, é rapidinho. Casa bonita, sofisticação em todos os estilos. Cozinha moderna, para uma jovem cheia de estilo. Living clássico, para o homem sofisticado. Dormitório natural, para quem leva uma vida simples e despojada. Para você, como seria uma casa do seu jeito? Favorita Móveis Planejados. Sua vida é assim. Visite nossa autorizada. Idealizado pela arquiteta Lídia Maciel para a mostra Casa Cor, o Carpe Diem Living é um amplo espaço de convivência que, sem dúvidas, apresenta inúmeras maneiras de aproveitar todos os momentos do dia. Um projeto muito elegante, confira! Bom, Lídia, é um ambiente realmente para ser desfrutado. Eu quero então que tu comece contando pra gente o conceito do espaço esse ano.
Bom, Lari, bom te receber, então, mais uma vez aqui com a gente. Tu que acompanha há tantos anos já os nossos espaços dentro do evento. Então, exatamente isso, te receber hoje faz parte do nosso conceito, que é exatamente esse, poder ter um espaço maravilhoso no qual a gente possa sempre receber amigos, receber a família, curtir os momentos, curtir a vida. Então, o nome do espaço, ele já diz muito o que a gente pensou realmente para apresentar para os visitantes esse ano aqui no evento. Então, a gente está trazendo, assim, dentro de uma concepção de espaço, áreas integradas, que é uma característica já dos nossos projetos dentro do escritório, porém com aquela segmentação tradicional que eu gosto, da questão das funções bem divididas. Então, te explicando um pouquinho funcionalmente, para depois a gente trazer mais do conceito, a gente tem uma área inicial, que é um hall de entrada. É um hall de entrada que já é o cartão de visita, que eu mexo, que é a característica também do escritório, de ter bastante espelhos. Então, é um hall de entrada todo espelhado, que ele tem um volume suspenso. Então, já traz umas pitadas de obras de arte, com algumas fotografias, e dá, então, essa pincelada do que o ambiente todo, como um todo aqui dentro, tem, que é a questão de revestimentos mais refinados dentro de um conceito de conforto. Então, passando esse espaço inicial, a gente adentra o restante da sala e aí sim a gente se depara com um piano que apresenta, então, dentro do conceito de receber a arte, da musicalidade. Então, no restante do espaço, a gente tem um living e um gourmet totalmente conectados. É uma área, então, que a gente está apresentando como um formato do qual as pessoas estão vivendo hoje em dia. Então, cada vez mais os nossos clientes chegam solicitando, eu quero um espaço interessante, que tenha uma linguagem menos formal para a área de janta, enfim, de recepção. E aí a gente trabalhou dentro dessa linguagem uma bancada maravilhosa com 8 poltronas, na qual a gente pode ter um chefe apresentando seus pratos, ou o próprio proprietário da residência pode preparar. Então, a ideia foi trabalhar com esse recurso de bancada e mesa para a gente poder, então, brincar com esse conceito do living. Bom, Lídia, além desse pé direito altíssimo, eu soube que um dos pontos de partida também foram esses rasgos e esse contato com a natureza, de uma maneira mais sofisticada. Como é que surgiu isso? Isso mesmo. Na verdade, Lari, o ponto de partida realmente do projeto foram esses rasgos verticais que estão ao fundo do espaço gourmet. Então, o que eu quis? Eu quis tirar partido do recuo lateral que eu tenho aqui da casa para trazer realmente um jardim vertical. Então, a gente pode observar que dentro desse pé direito de 5 metros, a gente tem paralelo à casa uma parede toda feita com samambaias, com vegetações, e então que traz um pouco dessa questão da tropicalidade, que é o tema da Casa Cor, para dentro do ambiente, traz essa questão mais quente da vegetação e acompanha também a linguagem do jardim, que foi feito junto ao nosso terraço, que a gente chama de terraço a nossa área externa esse ano. Então traz um pouco da natureza. E o porquê desse ponto de partida dos rasgos? Porque sempre quando eu imaginei o espaço, eu imaginei que o fundo focal seria sempre esses verdes e que ele se projetaria nas demais paredes através dos espelhos. Então, na verdade, foi um jogo de visuais pensados para tentar trazer mais vestido as paredes com essa vegetação, que eu acho que é super importante para a gente, que está dentro de casa, que sai um pouco dessa questão do concreto urbano, que a gente está sempre dentro da cidade. Então, eu tento, dentro dos meus projetos, sempre trabalhar com a parte do jardim, de uma vegetação, sempre que possível. E após a definição desse layout, como foi a seleção dos móveis soltos? A escolha foi super importante, Larissa? Porque aqui a gente tem uma sala super ampla. Então, a definição dos mobiliários, as proporções, os tecidos, a gente trabalhou juntos lá com a Simone da Gob. Então, mais um ano nós com a Gob Novelli aqui nos prestigiando e a gente prestigiando a eles, E a escolha, ela foi fundamental. Por exemplo, esse nosso sofá, ele tem quase 4 metros de comprimento. Então, teria que ser uma peça com essa generosa proporção, mas ao mesmo tempo refinado, que tivesse um tecido, um toque gostoso, um conforto. Porque aqui a gente está falando de uma sala que é uma sala de receber, mas ao mesmo tempo é a tua sala de cinema. Então, não é só para os teus
amigos, é para tu poder sentar, assistir teu filme. Então tinha que ter essas duas características, que é o conforto e ao mesmo tempo essa questão de um alinhamento mais estético. Então os móveis eu acho que a gente acertou muito bem, a gente trabalha com aquela mistura de materiais que eu adoro, que é o acrílico, a madeira, a gente traz uma pintura perolizada e um detalhe super importante da composição do mobiliário também foi a questão das nossas lindas cadeiras do Espaço Gourmet, que elas estão fazendo um sucesso, elas têm essa cor maravilhosa, então ela entra em contraste com o cinza, né, que é todo da nossa bancada, e elas têm um conforto e elas, acima de tudo, são super decorativas, né? E aquele toque que humaniza, que personaliza dos objetos, adornos, como foi essa definição? Todo detalhe, na verdade, todo projeto ele tem que ser pensado, né, nos mínimos detalhes. Então a gente parte do macro, como a gente falou inicialmente, da questão mais física, passa pelos móveis, passa pela iluminação, que também é outro detalhe que a gente tem que comentar, e aí a gente chega nessa parte final, que é do aprimoramento com os objetos decorativos. E esse ano a gente está com a Casa Bonita de novo, então a gente teve essa personalização do espaço através das escolhas dos objetos, então a gente traz um ambiente todo com os tons mais neutros e a pincelada da cor presente nas plantas, ela acontece também nos nossos muranos e nos nossos objetos. E bem de leve a gente traz também um pouco do dourado para dar um brilho, trazer um pouco do, né, desse contraste um pouco mais quente do dourado junto com o inox que a gente vê na porta de entrada e faz essa mescla dos objetos junto com acervos pessoais, como a gente, né, tem algumas telas, alguns livros, algumas outras peças que também são mais características de quem vive na casa, né? E a iluminação, qual é o papel do projeto luminotécnico esse ano no projeto? Eu adoro, né? Lari, tu sabe que eu brinco um monte com a questão da iluminação. Então, a gente trabalhou com uma iluminação técnica toda em LED, para a gente ter a questão da economia, eficiência de luz presente em todo o espaço, mas a gente dentro, né, desse conceito de explorar mais os recursos luminotécnicos, a gente traz várias luminárias que são com efeitos diferenciados. A gente tem uma peça da Floss maravilhosa que fica, né, aqui junto à nossa estante, que ela tem esse pêndulo, trabalha-se como uma peça de design. São peças, então, que a gente encontra lá na Luzes do Mundo com a Giovana. Temos abajures maravilhosos também, enfim, tem N peças, mas eu não posso deixar de destacar que esse ano a gente está com uma peça super inusitada, então para quem já veio até o espaço, já visualizou, já se encantou, a gente tem o nosso lustre Bacará, então pela primeira vez dentro de um evento Casa Cor Rio Grande do Sul, e a gente está super contente em eles terem aceito, né, estar conosco dentro do evento, porque a gente está trazendo um pouco para o visitante gaúcho, um pouco do que a gente tem fora, né, daqui do estado, que é a questão de peças luxuosas, né, maravilhosas. Esse lustre em especial, ele foi desenvolvido em 2009 para ter uma linguagem um pouco mais contemporânea dentro da linha do Bacará, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente gosta de apresentar para os nossos clientes, né? É verdade, o escritório sempre inovando e surpreendendo. Mais uma vez, parabéns e muito obrigada, Lili. Obrigada, Lari. Eu deixo aí, então, um beijo para todos os teus telespectadores que sempre nos acompanham. Deixo o meu convite, então, para o pessoal vir até a casa, dar uma olhadinha no que a gente está apresentando. Tem vários espaços maravilhosos. Acho que o evento, cada ano, ele cresce mais e mais. E os colegas estão de parabéns. Eu fico feliz de estar mais um ano aí participando com eles. Ver nosso especial Casa Cor ou encontrar produtos e serviços, acesse o transitearquitetura.com.br e faça sua pesquisa. E aproveite também e curta a nossa página no Facebook. Nós voltamos em instantes, não saia daí. Transit Arquitetura. Patrocínio Gobi Novelli. Macrovision Home Theater e Automação. Império Persa Home Design. BG Colchões. Essenza Casa e Jardim. Casa e Revestimentos. Favorita Boutique Quintino. Casa Bonita. E Elite Design.
cozinha moderna para uma jovem cheia de estilo. Living clássico para o homem sofisticado. Dormitório natural para quem leva uma vida simples e despojada. Para você, como seria uma casa do seu jeito? Favorita Móveis Planejados. Sua vida é assim. Visite nossa autorizada. Desenvolvido por Karine Queiroz e Tatiane Soares, a cozinha dele é um ambiente super equipado, totalmente dedicado aos homens que curtem estar entre amigos, receber em alto estilo e, é claro, cozinhar. Dá só uma olhada. Bom, o escritório Queiroz Soares desenvolveu a cozinha dele aqui na Mostra Casa Cor. Bom, vou começar conversando contigo, Tatiane Soares, para saber o conceito desse projeto, que é um assunto bastante atual e é um comportamento muito recorrente dos homens de hoje em dia. Então, Tatiane, eu queria que tu explicasse pra gente o que vocês trouxeram para esse ambiente. Bom, o conceito do projeto A Cozinha Dele foi pensada, como tu disseste, né, a cada dia mais recorrente os homens estando nesse universo, né? As mulheres cada dia mais no mercado de trabalho, né, tarefadíssimas. O marido pegou esse nicho, né, de o prazer por estar cozinhando, né? Então nós pensamos, por que não fazer uma cozinha dele, né? Sair um pouco daquela coisa de cozinha mais feminina, né? Nós pensamos nesse universo masculino para que ele se sinta mais à vontade, né? Conseguimos usar alguns elementos que tornam a cozinha glamourosa, mas sem ter aquela coisa delicada. É requintada, mas ser tão delicada, né? Propiciando que os rapazes possam manusear sem ter aquela preocupação, sabe? Com os elementos que foram usados nesta cozinha. Como o próprio Decton, né? A bancada, que é uma bancada que pode ser manuseada por eles, sem a necessidade de ficar se preocupando, vai riscar a bancada, vai engordurar, né? Vai sujar, enfim. Foi uma cozinha pensada nesse aspecto. Bom, os homens de fato são mais práticos, né? Mas e como é que vocês pensaram nessa identidade visual? Como foi a eleição de cores, os materiais? Como chegar nesse equilíbrio? Bom, nós pensamos que nós queríamos uma cozinha masculina, mas sem ser muito fechada, assim. Então a gente pensou numa coisa alegre. Nosso projeto partiu primeiramente a partir do revestimento, da cor que nós iríamos usar, que era o amarelo, um revestimento amarelo, né? Então a partir disso a gente começou a procurar todos os elementos para compor esse universo da cor amarela, né? Então usamos também o cinza, né, para contrapor com o amarelo, porque normalmente o universo masculino tem aquela cor mais escura, preta, e nós não queríamos isso para uma cozinha, né? Também usamos a madeira, o que a gente utiliza muito nos nossos projetos, para poder dar um aconchego nesse ambiente. Então usamos esses três elementos, né, que são bem marcantes aqui: a madeira, a cor cinza e o amarelo. Bom, agora eu vou conversar com a arquiteta Karine Queiroz. Karine, a cozinha dele é um espaço para um homem que gosta de cozinhar, mas gosta também de receber, pelo visto. Vocês pensaram nesse espaço como um lugar para interagir mesmo? Sim, pensamos justamente nisso. O homem que gosta de receber, e normalmente homens que gostam de cozinhar, os amigos não são só amigos solteiros, né? Então vem em casais normalmente. Aqui esse espaço onde tem a bancada junto com a chopeira e com a churrasqueira foi mais destinado aos meninos. A gente sempre diz que mais destinado aos meninos, com a TV que fica passando ali um jogo de futebol, uma corrida. E na parte da sala de jantar, né, onde tem a mesa, mais para as meninas mesmo. Então até a zona sonora a gente dividiu. Lá toca um tipo de música e aqui vai tocar o que está passando na televisão. Então eles podem ficar juntos, mas separados, curtindo cada um a sua conversa, cada um o seu ambiente. Bom, um espaço completamente equipado, tudo que a gente possa imaginar do universo gastronômico temos aqui. Sim, inicialmente o projeto era um projeto multissabores. E a gente pensou justamente nisso, né? Que o proprietário pudesse servir e fazer vários tipos de comida. Então a gente colocou uma parrilla, colocamos também uma churrasqueira com espetos, então ela tem uma dupla funcionalidade. Os dominós, que tem a boca de fogão normal,
uma grelha para preparo de peixes grelhados, o barbecue, que vai ser uma porção menor de carnes. Optamos por usar caves e frigobar, que daí ele vai separar ali nas temperaturas corretas o espumante, o vinho, a cerveja e as demais bebidas. Eu vi que tem uma espécie de horta tecnológica aqui. Isso foi uma coisa também que a gente procurou usar bastante aqui, bastante horta e temperinhos, né? Então tem 2 tipos de hortinha de temperos aqui. Uma tecnológica, que ela é completamente autossuficiente, ela vai regar sozinha, ela tem a luminosidade e a temperatura ideal para que as plantinhas vivam e cresçam ali dentro, sem o proprietário precisar fazer nada, né? Ele não precisa regar, ele só precisa colher, na realidade. E uma outra que daí já é um pouco mais convencional e que cabe mais temperos, dá até para plantar uma saladinha também, se quiser. Bom, a gente percebe aqui uma mescla bastante interessante, materiais rústicos com outros sofisticados. Como foi a escolha do mobiliário solto? O mobiliário solto, nós optamos porque normalmente o que acontece? Quando um cliente ele vai reformar ou ele vai fazer a sua casa, ele sempre tem uma peça de estimação, né? Nós observamos isso, que sempre existe uma poltrona ou uma cadeira que o cliente ele não quer se desfazer. Então nós fizemos essa proposta para mostrar como é possível misturar várias coisas sem precisar que seja tudo igual. Que a gente consegue pegar aquilo que o cliente já tem e integrar dentro de um ambiente novo. Então, pode notar que cada cadeira tem um jeito, né? São 2 de cada jeito, justamente para a gente poder mostrar isso. Não precisa ser tudo igualzinho. A gente consegue trabalhar com coisas diferentes que já são do próprio cliente, que agradem a ele. As cadeiras, nós fizemos uma escolha, uma mistura de cadeiras, todas da Gobi, e a mesa e vários adornos também são da Casa Bonita, que nós pegamos para fazer toda essa mescla de decorativa que vocês estão vendo aqui. O pé da mesa foi escolhido um tronco de madeira para a gente poder trazer um pouco dessa rusticidade que tem no projeto, com madeiras, com o próprio piso, esse porcelanato amadeirado, para a gente levar um pouco disso para lá também. Então faz esse link de coisas mais modernas, como as cadeiras da Gobi, todas de acrílico, e esse pé da mesa mais rústico, que é um tronco de árvore da Casa Bonita. Para finalizar, tem algum ponto forte ou algum elemento de destaque para os visitantes que tem sido comentado durante a mostra? Tem 2 na realidade. Tem o piso, que nós usamos um formato diferente na realidade, né? Hoje está se usando bastante pisos enormes, grandes, e nós optamos por usar réguas de porcelanato, 1,20 por 20. Então nós fizemos uma instalação dele numa espinha de peixe e algumas peças de piso de um porcelanato amadeirado que fazem um desenho no piso. Então ele deu esse aconchego, tirou aquela coisa, né, muito fria do porcelanato e trouxe esse aconchego. Muita gente acha que é madeira natural, mas não é um porcelanato também. E a outra coisa foi essa brincadeira com as caixas de frutas que nós fizemos. Montamos uma estante toda, né, com caixas. Então, pensando justamente nessa coisa de tu fazer uma reutilização de alguns produtos, de alguns objetos. E essa estante, ela serve tanto para colocar os adornos, livros de culinária, como também para inserir o nosso plantário, né, a nossa hortinha tecnológica. Eu imagino que essa chopeira também tenha chamado muita atenção dos homens, né? Também, todos adoram. Inicialmente eles entram, acham que é só um sax, que é só um instrumento. E daí quando eles veem que é uma chopeira, eles ficam entusiasmadíssimos. Perguntam se funciona mesmo, se é de verdade, abrem a porta para ver se está todo o equipamento ali. Legal. Bom, parabéns ao escritório e muito obrigada. Obrigada, Larissa. Casa Bonita. Sofisticação em todos os estilos.
Nós ficamos por aqui, mas na internet você pode continuar com a gente através do transitearquitetura.com.br ou ainda curtindo nossa página no Facebook. Semana que vem estou de volta e conto com a sua presença. Vou ficar te esperando. Tchau e até lá! Transit Arquitetura. Patrocínio Gobi Novelli. Macrovision Home Theater e Automação. Império Persa Home Design. BG Colchões. Essenza Casa e Jardim. Casa e Revestimentos. Favorita Boutique Quintino. Casa Bonita. E Elite Design.